Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir que nos fale um pouco sobre a semana que antecede as eleições presidenciais na Rússia e que aparentemente foi motivo, deve ter sido esse, para que o exército ucraniano tivesse aumentado os ataques ao exército russo, mas também ao território russo propriamente dito, como se quisesse de alguma maneira marcar e explicar aos russos que a insegurança do povo russo está colocada em causa. Pareceu-lhe que era esta a intenção dos ucranianos, embaixador? Pareceu-me de facto, e a verdade é que, atendendo a que Vladimir Putin, com estas eleições, sejam elas o que forem, nomeadamente em termos da sua liberdade e do modo como as diversas candidaturas puderam afirmar-se, tentar, Vladimir Putin tentar, digamos, dar uma relegitimação ao seu regime, é evidente que as ações ucranianas e a capacidade que a Ucrânia tem de, no próprio território da Rússia, provocar alguma instabilidade, é, digamos, um levantar de dedo no sentido de dizer nós estamos aqui. E a verdade é que, independentemente das leituras que se possam fazer sobre a situação da Ucrânia, tendo em atenção que a Rússia invadiu a Ucrânia e que há partes do território ucraniano que estão tomados por russos, a legitimidade da Ucrânia poder retaliar no território russo é plena. E por isso Claro. mesmo, é evidente que nós sempre podemos dizer, mas isto é perigoso, porque ao mesmo tempo a Ucrânia está a levar a guerra para outro patamar. Tudo bem, mas a verdade é que os russos é que invadiram o território ucraniano. E, portanto, os ucranianos estão com os meios ao seu dispor, a tentar, em primeiro lugar, defender-se no terreno, que é uma coisa que têm vindo a fazer, às vezes com menor, outras vezes com menor êxito, e é verdade que no terreno o avanço russo, embora não seja esmagador, mas tem sido sustentado ao longo dos tempos e, em particular, depois do final da falhada contraofensiva ucraniana. Mas a Ucrânia tem conseguido demonstrar, obviamente com o apoio ocidental, obviamente através de muita capacidade que lhe é fornecida, atuar quer na Crimeia, quer no Mar Negro, onde já acossou a frota naval russa, que a obrigou a ir para longe, e mesmo assim vários navios russos são sistematicamente atacados, quer em território russo, através do uso muito hábil deste mecanismo da guerra contemporânea, que são os drones. E a Ucrânia conseguiu, nos últimos dias, fazer ataques a centrais de transformação de Combustíveis. petróleo russo, combustível russo, criando inclusivamente já, isto é um ponto interessante, criando inclusivamente uma afetação sobre os preços de mercado. Isto é, tendo em conta que a Rússia baixou a sua produção ou tem que cancelar a sua produção devido a estas dificuldades, o preço do petróleo no mercado internacional já subiu. E, portanto, a Ucrânia demonstra aqui, nesta guerra, digamos, em que o mais fraco tem, apesar de tudo, uma pedra para atirar, consegue, não digo equilibrar, de maneira nenhuma a guerra não está equilibrada, mas consegue criar alguma instabilidade na Rússia, e em particular, perante um Vladimir Putin que quer dar ar, aliás, viu-se isso nas declarações públicas, nas entrevistas, de estar mestre do jogo, a Ucrânia consegue uma instabilidade que, para um cidadão russo, não deixa de ter o seu significado. Isto é, ver de repente uma refinaria ser atacada, ou ver de repente postos em cidades junto da fronteira ucraniana serem atacados, significa que a Ucrânia, apesar de tudo, consegue retaliar. E por isso a Rússia tem aqui, de facto, aqui alguma fragilidade. Mas é evidente que o António tem razão. São as eleições que provocaram isto. Aliás, se reparar bem, aqui há 2 dias ou há 3 dias, nós estamos a gravar isto na quarta-feira, aqui há 2 dias, houve uma ameaça sobre um ato terrorista possível em Moscou, as embaixadas ocidentais, aliás, alertaram os seus cidadãos, etc. As embaixadas estrangeiras, nomeadamente aquelas dos países mais amigos da Ucrânia, sabem que a Ucrânia vai tão longe quanto possível e, portanto, é provável que possam acontecer ainda mais coisas daqui até às eleições e, se calhar, até na data das eleições, não sei. A Rússia não pode estar completamente sossegada. No terreno, a Rússia vai de facto avançando, vai fazendo os seus ataques, vai conseguindo ir onde quer com mísseis à distância. Em termos de avanço de tropas, as coisas estão contidas, mas dito isto, no entanto, a Rússia tem feito alguns avanços
digamos, interessantes para os seus objetivos no quadro do Donbass, em particular, e no Sul não consegue ir muito mais longe. Atacou, como falámos na semana passada, a Odessa, mas não consegue chegar a Odessa, até porque o terreno é mais complicado e faltam ainda umas centenas de quilómetros para isso. E, portanto, estamos aqui numa fase eu não diria de empate, mas de certo modo, numa ideia de que a Ucrânia está à espera de mais apoio ocidental para poder, digamos, contrariar aquilo que são os objetivos russos. Aliás, estes ataques talvez sirvam exatamente para isso, embaixador, exatamente o que eu lhe ia perguntar. Isto é, a partir do momento em que, apesar de todas as dificuldades no terreno que têm a ver com falta de material, digamos assim, o facto de a Ucrânia conseguir encetar este tipo de ataques é, de alguma forma, um aviso ao Ocidente de que é uma boa altura para se despacharem com a ajuda que ainda continua a faltar. É verdade, e essa discussão está transferida para o Ocidente. Está nos Estados Unidos, que agora conseguiram fazer um pequeno apoio militar, financeiro. Vamos ser claros, volto a dizer, apenas financeiro a indústrias americanas que fornecem material à Ucrânia. Portanto, o dinheiro não sai dos Estados Unidos. Há de ser uma minudência de 400 milhões de dólares, não é? Sim, ou menos do que isso, até tenho a impressão que são 300 e tal milhões de dólares. Uhum. E há este debate que é muito interessante, que está-se a passar em França, e que tem a ver com, em primeiro lugar, com as declarações de Macron e agora das consequências da aprovação de uma espécie de acordo, eu digo uma espécie de acordo e já explico porquê, no Parlamento francês, de assistência à Ucrânia. Esta espécie de acordo é uma espécie de compromisso político. A França está claramente a querer mostrar-se no quadro europeu, a querer mostrar-se como o grande país do quadro europeu, como várias vezes aqui temos dito, é o principal país no plano militar no quadro europeu, e Macron, que está neste momento numa luta interna também que tem a ver com as eleições europeias e que tem a ver com o gap que existe relativamente, por exemplo, ao partido de Marine Le Pen, Macron quer dar ar de ser, digamos, a figura-chave da resposta europeia. Porquê? Porque como os europeus começam a ver, a partir do momento em que a plausibilidade da eleição de Trump é cada vez maior, que têm que tomar conta da sua vida, e em particular têm que tomar conta daquilo que é o seu compromisso face à Ucrânia, é evidente que dentro da Europa começam a crescer os poderes e a mostrar-se quem tem força. Como, entretanto, o Reino Unido saiu e a França está sozinha na União Europeia em termos de capacidade militar, nomeadamente poder nuclear, lugar no Conselho de Segurança, projeção de forças, etc., a França quer mostrar este papel. E Macron está claramente a querer mostrar este papel e está a querer, inclusivamente, comprometer alguns dos seus parceiros de coligação nisto, no sentido de dizer: se vocês não me apoiam nesta tentativa de dar à França um lugar proeminente no apoio à Ucrânia, estão a ser cúmplices daquilo que pode ser a grande dificuldade em que a Europa toda, e a França em particular, podem vir a ficar a estar no caso da Ucrânia cair. Estamos aqui num jogo que tem alguma coisa de política interna, tem alguma coisa de política europeia e, em particular, de relevo nessa política europeia por parte de Macron. Veremos onde é que isto nos leva e, em particular, em que medida é que a posição de Macron face aos outros parceiros europeus consegue ou não, digamos, ter vencimento. Entretanto, um pouco acima dessas tricas, digamos, no interior da União Europeia, o Papa conseguiu também, com declarações suas, arranjar um problema para ele próprio, parece-me a mim, porque aquilo que em princípio seriam declarações que estavam enquadradas eh, numa loja cristã, digamos, não foram bem compreendidas pela Ucrânia. Também se percebe que a Ucrânia não tenha ficado Não satisfeita com esteja com tempo para lógicas cristãs no meio de uma guerra. a lógica cristã, é uma lógica de derrota, quer dizer, no sentido de dizer o Papa acha que a Ucrânia vai perder a guerra. Pronto, é isto que se percebeu das palavras do Papa. O Papa lá sabe, o Vaticano lá sabe, em relação à avaliação que faz. E o que diz é uma coisa que tem alguma sensatez, mas é chocante, que é no sentido de dizer: quanto mais vocês prolongarem a guerra, que depois vão perder, mais gente vai morrer que não precisava de morrer se o acordo fosse feito agora. Bom, esta lógica também é válida para o princípio da guerra. Isto é, se a guerra tivesse parado logo no início e a Ucrânia tivesse cedido parte do território, também não tinha havido mortos. Isto é verdade, mas isto é uma lógica que nas guerras é difícil de manter, porque as guerras Claro. só se perdem depois de perder gente, não se perdem, não se morre de véspera. E por isso mesmo o Papa teve talvez aqui uma declaração
digamos, realista, mas talvez demasiado infeliz, e Zelensky podia-lhe ter respondido. Porque uma vez, Pio XI, peço desculpa, terá feito comentários sobre o modo como os cristãos eram tratados na União Soviética. E Laval, que era primeiro-ministro fascista, aliás, de França, contou isto a Stalin. E Stalin respondeu-lhe: e quantas divisões é que tem o Papa? Ora bem, agora Zelensky podia ter dito, de facto, algo dizer assim, eu também não sei quantas divisões é que tem o Papa e se ele está disposto a utilizá-las para nos ajudar na guerra contra os infiéis, que neste caso é a Rússia. Parece que já não tem divisões desde pelo menos 1860. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à Palestina, pedindo ao embaixador que nos diga aquilo que, a forma como viu mais uma semana de guerra na Palestina, onde aparentemente as coisas também têm uma evolução que são difíceis de entender, isto é, a lógica da intervenção militar de Israel em Gaza, apesar de todas estas semanas que já passaram, acaba por não conseguir chegar ao ponto que Israel quer, que é a de suprimir a influência do Hamas. Parece-lhe que alguma vez na vida isto vai ser conseguido, embaixador? Pois, não sei. A circunstância que nós já passaram, é preciso percebermos que já estamos nisto há 5 meses. Exatamente. Esquecemos disso. Estamos nisto há 5 meses. E nestes 5 meses, desde o ataque terrorista de 7 de outubro, Israel, num território que tem 41 quilómetros de comprimento e 7 de largura em média, não conseguiu resolver o seu problema. É verdade que nas primeiras semanas houve alguma hesitação relativamente ao modo do ataque, e o ataque foi posterior. Mas, dito isto, o que se passa neste momento é o seguinte, em termos internacionais. A comunidade internacional, depois do atentado terrorista com 1.200 mortos e dos 31 mil mortos que já há no lado palestino, começa neste momento a verter as suas lágrimas. A vertê-las 31 mil mortos depois. E, em particular, depois de, durante vários meses, ter feito apelos à contenção israelita, pequenos avisos, sempre moderados pela condenação do terrorismo e depois, no sentido de dizer Israel deve-se conter. De qualquer forma, por exemplo, os Estados Unidos, que são o elemento essencial aqui, nunca foram capazes de dizer a Israel, se continuarem desta maneira, nós não fornecemos material militar. Não, isso Israel, isso a Europa, os Estados Unidos não fazem. Como não fazem alguns países europeus também. E, portanto, Israel sabe que está do lado fácil da história. Fácil no sentido da sua libertação relativamente de quaisquer peias. E continua a atuar de uma forma absolutamente bárbara, vamos ser claros, vamos utilizar de uma forma bárbara naquilo que é as dificuldades à ajuda humanitária, os massacres sistemáticos perante agrupamentos de população que procuram essa mesma ajuda. Há neste momento fome em Gaza, já morreram crianças com fome, isto não é propaganda, isto são elementos de organizações internacionais. Mas estamos a ver uma situação de uma zona bloqueada com uma tragédia humanitária ali dentro, que todas as organizações internacionais reconhecem, por muito que alguns se possam comprazer de dizer mal ou de desacreditar as organizações internacionais. A verdade é o que é, independentemente de tudo o resto. E, portanto, nós estamos neste momento numa situação complicada. Os Estados Unidos, entretanto, avisam e disseram que vão ajudar a ajuda humanitária através da criação de uma espécie de uma ilha artificial, de um porto artificial que vai ser criado daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses. Já morreram 31 mil pessoas. E daqui a 2 meses os Estados Unidos vão criar um porto para ajuda. E deixam cair ajuda humanitária por paraquedas, alguma da qual, aliás, os paraquedas não funcionaram e mataram palestinos, mas não forçam Israel a abrir as portas à própria ajuda humanitária americana, através de fora. Porque os Estados Unidos tinham os meios, se o quisessem, para o fazer. Não querem fazer isso e querem dar bombas a Israel e ajuda humanitária a prazo aos palestinos. E é nisto que estamos. A Europa continua com um discurso dúplice,
os holandeses com um discurso perfeitamente pró-israelita, outras entidades europeias com um discurso mais complacente, e estamos nisto. E a ideia de que a prazo vamos encontrar mecanismos para dar ajuda humanitária, a prazo, como diria Keynes, na velha economia, a prazos que os palestinianos estarão, não digo todos, mas muitos deles mortos. Exato. Não lhe parece, do outro lado, embaixador, que uma organização como, por exemplo, a Liga Árabe também não está a fazer tudo aquilo que talvez os palestinianos merecessem, nomeadamente a Arábia Saudita, que aparentemente tem dinheiro a mais em caixa e não sabe muito bem o que é que lhe há de fazer, anda a gastá-lo para se assenhorar do futebol internacional. Aparentemente também fará o mesmo, ou quer fazer o mesmo com o circuito do ténis. Um, não haveria alguma bondade em que os países árabes fizessem qualquer coisa de mais perene perante a tragédia palestiniana? António, o problema não é a falta de dinheiro. Pois claro que não. O dinheiro existe, as Nações Unidas têm dinheiro, o dinheiro existe por parte de vários países. O problema é materializar a ajuda humanitária através de meios que possam levá-la ao território. Israel não deixa. Israel não permite que a fronteira seja utilizada do Egito, a fronteira de Rafah, que seja utilizada para a entrada do Egito. É uma falsa fronteira. Rafah é uma falsa Claro, fronteira. Isto é, a faixa de Gaza não tem uma fronteira para o Egito. Não. exato. A fronteira para o Egito desde que Israel autorize. Todo o resto é o território israelita, onde Israel entra, mas não deixa sair. Portanto, a ajuda humanitária não é por falta de dinheiro, não é por falta de dinheiro. Os países árabes estão cheios de dinheiro para isso. Exatamente. E é preciso perceber que os países árabes têm estado, apesar de tudo, o António tem razão, a ligar é uma coisa muito esquisita, porque foi sempre uma coisa com grandes divisões internas. Mas o Qatar, por exemplo, tem estado muito envolvido na tentativa de mediação entre o Hamas, envolvendo o Egito, envolvendo também os Estados Unidos, para a questão dos reféns. O Hamas vai jogando naturalmente com a questão dos reféns, que é no fundo a sua moeda de troca e a maneira de se manter, digamos, com alguma coisa na mão para jogar. Embora nós já tenhamos percebido que Israel já deve ter dado de barato que entre esmagar completamente o Hamas e levando de arrasto muitas populações civis e preservar a vida dos reféns, eu acho que Netanyahu já optou pela primeira opção. Portanto, neste momento, digamos, a preocupação com os reféns é mais ao nível da negociação do que propriamente através da capacidade de de travar a guerra. Os Estados Unidos querem, agora dão sinais, porque pressentem que a opinião pública mudou de sentido. E mesmo na Europa, pressente-se que a opinião pública mudou de sentido. E agora já estão um bocadinho mais afirmativos face a Israel, mas essa afirmação tem sempre como limite a sujeição ao lobby judaico interno. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez para pedirmos ao embaixador que, a pouco mais de 2 meses das eleições para o Parlamento Europeu, nos fale um pouco daquilo que lhe possa parecer que é o aumento da possibilidade de extrema-direita finalmente ter no Parlamento Europeu uma quantidade de lugares que, em princípio, e se forem suficientes, serão usados para acabar com a própria União Europeia. Sobre esta matéria, embaixador, gostaria de falar de algum país em particular? Não, eu ligado exatamente a isso e até de uma forma, nós aqui tratamos normalmente de questões de política internacional, mas há um país que estranhamente tem estado ausente destas nossas cogitações e análises na matéria de política internacional. É um país que o Economist esta semana considerou um país boring, um país aborrecido no plano da política interna. E esse país é um país no ocidente da Península Ibérica, chamado Portugal, onde recentemente houve uma estranha dissolução de uma maioria absoluta pela queda do primeiro-ministro, sujeito a umas suspeitas que não confirmadas. Houve umas novas eleições, a direita democrática ganhou por uma escassa margem essas eleições, e a extrema-direita,
tem hoje, no Parlamento desse país, que se chama Portugal, um, um quinto do Parlamento. Ora bem, é muito interessante porque, quer nesse país chamado Portugal, quer no país vizinho chamado Espanha, que tinham tido uma ditaduras até 1975, praticamente, na Espanha um pouco mais, havia a ideia de que havia uma espécie de vacina dada por essas ditaduras para, digamos, a possibilidade de inoculação do vírus da extrema-direita. Ora bem, nós verificamos que ao final destes, também é meio século, vale a pena dizê-lo, ao final de meio século, afinal, quer esse país chamado Portugal, quer esse país chamado Espanha, não são imunes a isso. Verdade seja também que num país chamado Itália, que também teve o fascismo, a primeira-ministra italiana é de um partido fascista. Verdade seja é que num país chamado Alemanha, no qual que teve o nazismo e que foi responsável por duas tragédias mundiais e pela criação e pela efetivação do Holocausto, também a extrema-direita está, digamos, a aproximar-se, embora mais longínqua, do poder. Temos que Portanto, a também. vacina falhou em todo lado. Não, temos que perceber, por exemplo, em França, onde durante muitos anos tudo aquilo que foi, digamos, a glória de um país que, não obstante ter perdido a guerra, fez de conta que era vencedor, acabou por ter uma democracia sólida, em que a direita democrática esteve no poder, alternando na parte, nos anos 80, 90, com a esquerda. Temos hoje, no cenário que o António referiu, nas eleições para o Parlamento Europeu, a possibilidade da extrema-direita ganhar as eleições, e mais do que isso, nas próximas eleições presidenciais, se as coisas correrem, digamos, como a extrema-direita francesa gostaria, e como os sinais apontam, de ter um presidente de extrema-direita. O que seria, digamos, uma espécie de fim do projeto europeu tal qual como o conhecemos, a menos que essas pessoas depois se normalizem no exercício do poder. Mas estamos a ver que na Alemanha, na Holanda é o que é, estamos a ver em vários outros países europeus o surgimento de uma extrema-direita que pode, a certa altura, pôr em causa, como o António diz, o projeto europeu. E se essa extrema-direita se juntar a alguns radicais de esquerda, que também têm muitas reticências sobre o projeto europeu, podemos encontrar um Parlamento Europeu, eu não digo maioritariamente contra a Europa, mas digo com um bloqueio interno muito forte para aquele conjunto de medidas que são necessárias para fazer a Europa. O que nos levanta, de facto, aqui uma situação nova. E vou lembrar uma coisa. Há quase 25 anos, quando Portugal teve a presidência das comunidades europeias, eu estava nessa altura no governo como secretário de Estado dos Assuntos Europeus, tivemos um caso de um partido de extrema-direita que teve alguns lugares no governo austríaco. E nós achámos que era uma coisa extraordinária, isolámos a Áustria, criámos mecanismos no próprio Tratado de Nice e depois mais tarde no Tratado de Lisboa para, digamos, conter esse tipo de vírus. Nós verificamos hoje em dia que esse tipo de vírus, afinal, espalha-se um bocadinho como o Covid, por todo o lado e que não respeita fronteiras. E por isso mesmo, a grande questão está em saber que é o estudo que os epidemiologistas devem fazer, é porque é que esta epidemia surgiu. Quais são os factos que levam a que um conjunto de pessoas que nasce no sistema democrático, que é eleita através do sistema democrático, ponha hoje em causa o sistema democrático e, mais do que isso, que afirme políticas que são claramente políticas que são contrárias ao espírito daquilo que é a criação da Europa. Mas essa é uma questão que tem a ver com a gênese da própria extrema-direita. Porque diz-se o que não é totalmente verdade, mas diz que a extrema-direita responde com respostas erradas a questões certas. Não é verdade, pela simples razão de que muitas das vezes, muitas das questões que aparentemente a extrema-direita coloca são falsas e são formas distorcidas de olhar a realidade política e são baseadas em mentiras e em fake news. Dito isto, a questão está em saber por que razão é que os outros, os tais que têm razão, os tais que são do mainstream, os tais que são do bloco central da vida dos moderados, não conseguem respostas para os problemas que esses cidadãos, a que esses cidadãos reagiram. Porque esses cidadãos reagem porque estão mal dispostos. Podem ter estado. Os cidadãos que votam nesse tal país chamado Portugal, que votaram num partido de extrema-direita, não são necessariamente cidadãos fascistas, nem são cidadãos antidemocráticos.
são cidadãos mal dispostos, que encontraram ali uma forma de expressar o seu desagrado. E muito provavelmente expressaram-no num partido que ele próprio tem condições, essas sim, de extrema-direita e até filofascistas. Agora, Mas então acha, embaixador, que pode acontecer o mesmo que de alguma forma aconteceu em Espanha, isto é, o Vox, que é a extrema-direita em Espanha, já teve muito maior expressão parlamentar que aquela que conseguiu nas eleições de julho passado. Parece-lhe que, no caso desse país chamado Portugal, isso pode vir a acontecer em próximas eleições para o Parlamento? para o Parlamento Europeu, não, seguramente. Eu acho que Não, claro, para evidente. o Parlamento Europeu, seguramente, até pela lógica da distribuição, no Parlamento Europeu, para o Parlamento Europeu só há um círculo eleitoral nacional. E, portanto, os votos que, por exemplo, em Portugal, o Chega ou a Iniciativa Liberal não tiveram e não contaram em Bragança, em Castelo Branco, em Évora, não sei, contarão no círculo nacional. E, portanto, esses partidos terão normalmente uma grande expressão. A prazo, o António pergunta a questão. É que a situação de em Espanha e em Portugal é um pouco diferente, porque o Vox não tem a mesma vocação que o Chega. O Vox é um partido que nasce da secessão catalã. É um Certo. partido centralista espanhol, com uma ideologia altamente conservadora, que nasce da secessão catalã e de um certo saudosismo quase franquista. O Chega não, o Chega em Portugal é um partido, para já unipessoal, praticamente, e vamos a ver quem são as estrelas que os 40 e tal deputados vão trazer para o Parlamento, e esse Chega, digamos, tem uma agenda que é uma agenda de restos de ressabiamento. E nesse resto de ressabiamento há muitas pessoas que se revêem. E mais do que isso, há muita gente, e eu conheço algumas, e o António deve conhecer outras, que votaram Chega no sentido de dizer: epá, eu quero abalar isto, eu estou farto disto, porque estou mal disposto com. Uns estão com uma coisa, outros com outra, e tudo somado Deus chega. E, portanto, eu não acredito a prazo. O António pergunta, mas será que a prazo há a questão, há a possibilidade de recuperar esses votos e que, no fundo, é capaz, se um partido como o PSD, e agora passamos para a política nacional pela primeira vez na história deste programa, se um partido como o PSD for capaz de, digamos, retomar uma matriz social-democrata tradicional, e em particular, se o Partido Socialista correr o risco de se escredizar excessivamente, o centro do sistema político acabará por recuperar aqueles que a escredização do Partido Socialista acabar por fazer regressar ao PSD, como agora fizeram nestas eleições, e muitos daqueles que, particularmente se o PSD for capaz, e esse é um ponto essencial, for capaz de manter a linha vermelha de separação do Chega, as pessoas que votam Chega vão dizer: eu, para ser eficaz na política nacional portuguesa, tenho que votar num partido que não seja este Chega, porque este Chega só é um partido pela negativa. Eu tenho que votar no partido mais próximo, que está mais próximo de mim, sem ser o Chega, logo é o PSD. Pode ser que o PSD consiga aquilo que em Espanha aparentemente foi possível, que é travar a deriva para a extrema-direita. Eu acredito, embaixador, eu peço desculpa, vou aproveitar a sua apetência para falar um pouco sobre esse país que está normalmente fora do radar de arte da guerra. Acredita que em Portugal essa linha vermelha vai durar muito tempo? Em Espanha, por exemplo, não entre o PP geral, entre o PP nacional e o Vox, mas um pouco em várias regiões espanholas, nomeadamente em Madrid, na capital, essa linha vermelha já desapareceu. Acredita que em Portugal ela não vai acabar por desaparecer também? Vou dizer isso com três palavras, António. Gostaria de acreditar. Exato, é verdade. Uma última questão, embaixador, é mesmo um aproveitamento miserável. Acha que uma parte dos votantes no ADN foi mesmo ao engano ou há ali aquilo a que se poderia chamar a ameaça do evangelismo escondido nas eleições? Enfim, nós sabemos o que sabemos e podemos imaginar, da mesma maneira que o PCTP, Exatamente. teve mais 4.000 votos nas últimas eleições, e há pessoas que dizem que foi a foice e o martelo que no fundo levou lá essas pessoas, e que se enganaram e que iam votar PC ou CDU.
É muito provável, tendo em atenção a configuração das listas, que um partido chamado ADN, ainda por cima o N é de cor diferente, tenha levado algumas pessoas ao engano. Se esse número é tão elevado quanto isso, não sei. Agora, o António pergunta bem, será que o evangelismo em Portugal... Porque dizia-se muito que o evangelismo em Portugal também estava no Chega, e que havia muitas linhas evangélicas que estavam ligadas ao Chega. E, aliás, é muito interessante porque os evangélicos que estão agora no ADN vieram-se oferecer ao PSD e aparentemente o PSD não os terá querido recolher. E, portanto, se há um partido evangélico que consegue crescer daquela maneira, se nós repararmos bem, o discurso, apesar de tudo, do ADN não marcou muito o debate político português. Claro, E, portanto, não sei, mas nós também temos o debate político pré-eleitoral em Portugal tem uma dificuldade para os partidos novos. É que normalmente só são chamados à discussão os partidos que já têm representação parlamentar, isto é, que já têm uma espécie de uma legitimidade eleitoral. Enfim, vamos ver o que é que o que é que vai dar, se de facto houvesse uma deriva para o evangelismo em Portugal, digamos que não era uma boa notícia. claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar à espera que dentro de pouco tempo haja eleições antecipadas para podermos contar com a sua análise sobre Portugal. Para a semana voltaremos com três novos temas. Até lá, obrigado.